Olá pessoal, somos alunos da UNP, Universidade Potiguar, do curso de Engenharia de Petróleo e Gás, do 8º período da turma 8MA. Métodos especiais de recuperação. O método especial de recuperação é empregado para atuar nos pontos onde o processo convencional falhou, ou falharia caso fosse empregado. As baixas recuperações resultantes de um método convencional de injeção de fluidos podem ser creditadas basicamente a dois aspectos principais: a alta viscosidade do óleo do reservatório e as elevadas tensões interfaciais entre o fluido injetado e o óleo. Quando a viscosidade do fluido injetado é muito menor que a do fluido a ser deslocado, o primeiro se move muito mais facilmente no meio poroso, encontrando caminhos preferenciais e se dirigindo rapidamente para os postos de produção. O óleo fica retido porque o fluido injetado não se propaga adequadamente no reservatório, ficando grandes volumes de rocha nos quais o deslocamento não se processou. No caso de altas tensões interfaciais, a capacidade do fluido injetado de desalojar o óleo do reservatório para fora dos poros é bastante reduzida, deixando saturações residuais elevadas de óleo nas regiões já contatadas pelo fluido injetado. As duas situações citadas definem a forma de atuação dos métodos especiais de recuperação e são o ponto de partida para a sua distribuição em três categorias: métodos térmicos, métodos miscíveis e métodos químicos, de acordo com a natureza geral dos processos e o ponto principal a ser atacado. A classificação não é a única e existem processos que poderiam estar incluídos em uma ou outra categoria. E iremos dar ênfase aos processos de métodos miscíveis. Métodos miscíveis. Quando se trata de baixas eficiências de deslocamento, ou seja, o fluido injetado não consegue retirar o óleo para fora dos poros da rocha, devido às altas tensões interfaciais. Os métodos miscíveis são os indicados. Trata-se de processos em que se procura reduzir substancialmente e, se possível, eliminar as tensões interfaciais. Quando dois fluidos que não se misturam estão em contato, entre eles se estabelece uma interface submetida a tensões interfaciais. Essas tensões de natureza físico-química desempenham um papel também nas relações rocha e fluido, podendo ser mais ou menos intensas, dependendo da natureza dos fluidos e da rocha. Caso o fluido injetado e o óleo sejam miscíveis, isto é, se misturem, não existe nem interfaces e nem tensões interfaciais. Os métodos miscíveis se ocupam na injeção de fluidos que venham a se tornar ou que sejam miscíveis com o óleo do reservatório, de tal modo que não existam tensões interfaciais. Dessa maneira, o óleo será totalmente deslocado para fora da área que for contatada pelo fluido injetado. Os fluidos que podem ser utilizados para o deslocamento miscível são, preferencialmente, o dióxido de carbono, o gás natural e o nitrogênio. Motivação para o uso do CO2. A injeção de CO2 como método de recuperação avançada tem emprego bastante difundido em campos terrestres. O mesmo não pode ser dito considerando campos offshore, uma vez que o custo
para a realização de tal é significativamente mais alto, tendo sido muitas vezes considerado inviável. Como podemos ver, nas laterais são os poços injetores e no meio o produtor. Será injetado CO2 e água em fases, jamais será injetado só apenas um. Aqui são as maneiras de como o óleo está nas rochas e a maneira com que ele escoa, com que tem a passagem dos fluidos entre os poros. Novamente, mostrando uma fase de água e outra de CO2 nas laterais para o centro. Aqui tem o reservatório de óleo, o de água e o de CO2. A primeira patente da utilização da tecnologia de CO2 foi atribuída a Wharton, Bronscombe e Days em 1952, mas o primeiro projeto comercial foi implementado apenas em 1972 em Scurry County, no Texas, em uma unidade desenvolvida e denominada SACROC, e ainda é o maior empreendimento de injeção miscível de CO2 no mundo. Injeção miscível de CO2 como método de recuperação. O princípio de atuação da injeção miscível de CO2 como método de recuperação avançada baseia-se no fato de que, sob certas condições termodinâmicas, as quais serão exploradas adiante, o CO2 irá misturar-se miscivelmente com o óleo e formando uma fase homogênea, e consequentemente causando o inchamento do óleo, diminuindo assim sua viscosidade e os efeitos de tensão superficial, e aumentando a habilidade do óleo de fluir ao poço produtor. O que foi falado explica essa imagem. O poço injetor de água e CO2 que vai em fases, causando aquela mistura homogênea com óleo, direcionando ele ao poço produtor. Será que é viável economicamente usar o CO2 como método de recuperação? Para a injeção de CO2, é necessário que o poço tenha essas características. O reservatório tem essas características. É importante ressaltar que esses critérios foram elaborados em 1997, considerando a aplicabilidade em campos comerciais. A captura. Como mencionado na introdução, o primeiro passo em um projeto de CCS é a captura de CO2 a partir de uma fonte. O objetivo desta etapa é a obtenção de uma corrente rica em CO2 em alta pressão, a fim de ser transportada ao local de sequestro ou aplicação. Atualmente, há 3 rotas principais para a captura de CO2, a partir de termoelétricas ou processos industriais. 1. Pós-combustão, que separa o CO2 presente no gás liberado pela combustão, seja de matéria orgânica, fóssil ou biomassa. 2. Pré-combustão, que processa o combustível primário em reator, retirando 2 correntes, CO2 e hidrogênio, H2, sendo este usado como fonte de energia em processos posterior. E 3. O oxigênio gás. Utiliza o oxigênio ao invés de ar para combustão, gerando água e CO2 como produto, facilitando a captura do mesmo. Vantagens. O dióxido de carbono
promove um deslocamento miscível e eficiente a baixa pressão para a maioria dos reservatórios. A eficiência de deslocamento é alta, sendo a saturação de óleo reduzida para cerca de 5% do volume por uso na região contatada. Sob certas condições de reservatório, a densidade do dióxido de carbono é próxima da do óleo e se aproxima da densidade da água, que minimiza grandemente os efeitos de segregação gravitacional. O dióxido de carbono é de 2 a 4 vezes mais viscoso que o metano no intervalo usual de pressões, o que melhora a eficiência de varrido se comparada com aquela dos métodos miscíveis com hidrocarbonetos. Se a frente miscível se desintegrar, ela se regenerará por si própria, como acontece com o processo de injeção de gás seco. Desvantagens. De um modo geral, o dióxido de carbono não está disponível facilmente. Embora a eficiência de varrido seja melhor do que com os métodos miscíveis com hidrocarbonetos, ela ainda pode ser adversa em condições típicas de reservatórios. Faz-se necessária uma injeção alternada de CO2 e água para se obter uma razão de mobilidade razoável. O CO2 reage com a água, formando o ácido carbono, que é altamente corrosivo. Isso implica a necessidade do uso de ligas metálicas especiais e proteção para as instalações. Quando se utiliza a injeção alternada de água e CO2, são necessários 2 sistemas de injeção para cada um dos fluidos. Será mesmo que é viável, economicamente falando, o uso de CO2? Falaremos agora algumas condições econômicas. Se o esquema de injeção inclui um banco de CO2 seguido de água alternada com CO2, um mínimo de 1 metro cúbico de CO2 é necessário para tomar o lugar de 1 metro cúbico de óleo, ambos em condições de reservatório. É necessário, no entanto, injetar acima desse valor mínimo, porque o CO2 se dissolve na água injetada e no óleo. Além disso, é necessário repor uma possível perda para horizontes não produtores. O custo de CO2 inclui seu preço base, mais transporte e a compressão até a pressão desejada. Na maioria dos casos, o custo de transporte é o mais alto entre todos os custos envolvidos. Conclusão. Para que um projeto de CO2 e recuperação de óleo seja economicamente viável, todo o investimento de implementação do mesmo necessita ser financeiramente superado pela geração de receita e lucro referente à recuperação do óleo. Os custos de investimento estão associados à captura do transporte do CO2, que é um processo complexo e custoso, assim como a toda infraestrutura necessária para a injeção e tratamento do gás e produção de óleo. Equipamentos os quais requerem materiais adaptados para suportar questões referentes à atividade do CO2 e resultam em elevados dispêndios